Olá pessoal, mais um encontro nosso para a gente conversar sobre algumas coisas pertinentes aí ao ser humano, né? A nossa disciplina é uma disciplina que trata do ser humano e a gente pensa muito a questão das relações sociais, da vida humana e a maneira de olhar e entender o outro, né? Ou seja, aquela frase popular, né? O rei na barriga, o egocentrismo. Então essa disciplina ela nos dá uma perspectiva de transcender o ego nesse sentido e olhar também a existência do outro. Dentro dessa temática, inclusive, espero que todos vocês estejam bem, tá pessoal? Esse momento que estamos passando de pandemia, né? De tantas notícias e tantas tensões e tantas apreensões. Espero que vocês estejam bem, lidando com as situações da melhor forma possível, exercitando a paciência, né? Exercitando a perseverança, tá? Então um grande abraço meu aí para todos vocês, para todas e todos. Então, gente, dentro dessa dinâmica do humano, do ser humano, a nossa aula de hoje é sobre meio ambiente. Tá? Então, é uma temática importante, é uma temática interessante, é uma temática muito relevante nos dias de hoje, porque do meio ambiente extraímos todas as matérias-primas para a nossa sobrevivência, e mais do que isso, mais do que essa visão mecânica da natureza, de que a gente extrai as coisas materiais que a gente precisa, existe uma relação também psicológica nossa com a natureza. Né? Existe uma relação emocional com a natureza. E as sociedades, elas entendem isso de forma diferente. Então, se você pensa no homem, mulher urbano, capitalista, industrial, a visão deles da natureza é diferente da visão dos povos indígenas, por exemplo. É diferente da visão dos ribeirinhos, dos povos indígenas, de povos que convivem em seu meio ambiente de uma forma mais direta com a natureza, ainda intocada pelos processos de urbanização. Então vamos lá, vamos iniciar. Iniciar questionando o quê? O que é meio ambiente? Então a gente precisa deixar claro que meio ambiente não é só a montanha, a floresta e o rio. Meio ambiente é esse espaço que nos rodeia. E existe um meio ambiente antropizado, que significa antropizado, vem da palavra antropos, que significa homem. Então é um meio ambiente transformado pela ação humana. E existe aquele meio ambiente que ainda não está totalmente transformado, ainda não foi tocado pela ação humana. Mas o que nos rodeia é meio ambiente. A gente às vezes pensa que estamos assim totalmente afastados do meio ambiente, mas não. O ar que nós respiramos é natureza. A luz do sol que nos ilumina é natureza. A água que bebemos é natureza. Os alimentos que comemos, claro que existe toda uma série de alimentos industrializados, e a gente come muito industrializados, infelizmente, mas eles têm como matéria-prima a natureza. Eles vêm da natureza. Então o meio ambiente ele nos rodeia de uma forma muito mais presente do que às vezes a gente supõe. Então assim, essa questão ambiental ela é muito recente no sentido de história da humanidade. Então vejam vocês que o ser humano, a gente tem a primeira revolução industrial no século XVIII, segunda revolução industrial no século XIX, e a terceira revolução industrial, que alguns autores chamam de revolução, e essa revolução cibernética, não é? Já na segunda metade do século XX para cá, onde a gente tem todo esse avanço tecnológico, com satélites, cabos de fibra óptica, enviando mensagens a milhares de quilômetros por hora, tem toda essa situação tecnológica, né, de tecnologia de ponta, que aí então seria essa revolução cibernética já de forma geral, segunda metade do século XX para cá. A gente tem a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial, primeira, como eu disse, no século XVIII,
né, com, por exemplo, a máquina a vapor, a invenção dos telégrafos, a segunda no século XIX, né, com o motor a combustão, telefone, uma série de invenções que vão mudando o espaço e mexendo com a natureza. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o ser humano do século XVIII para cá, ou seja, em cerca de 200 anos, destruiu mais a natureza do que em todo o resto da história da humanidade, que se tem registro. Então a gente, de 200 anos para cá, 200 e poucos anos, a gente já destruiu mais a natureza do que em todo o resto da história humana. Nós estamos destruindo a natureza numa velocidade surpreendente, exponencial. Então isso é preciso pensar. Então, de algum tempo para cá, principalmente, um elemento aí que influenciou demais é a questão da final da Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, com a explosão das bombas, isso assusta muito a comunidade internacional. A comunidade internacional fica assustada porque descobre de uma forma prática que o ser humano tem o poder de destruir a vida humana. O ser humano hoje tem o poder, o potencial de destruir a espécie humana, destruir a vida humana na Terra. E isso é, de certa forma, assustador e preocupante. Então, a partir dali, começa todo um movimento mais forte de se pensar as questões da natureza. E aí que nasce, desculpa pessoal, e aí que nasce a disciplina que conhecemos como ecologia. Porque ecologia, etimologicamente falando, ecos significa casa. Então é o estudo da casa. É a maneira de pensarmos na Terra como a nossa casa. Reparem que a gente tem uma relação emotiva, emocional com a nossa casa. A nossa casa não é apenas um lugar físico, ela é um lugar físico, mas também é um lugar social e emocional. Por isso que em muitas línguas nós temos palavras diferentes para definir a casa num sentido físico, material, e a casa num sentido também do acolhimento, do aconchego, né? Em inglês, por exemplo, a gente fala house, né, e fala home, a casa e o lar. Em português a gente tem casa e lar. No francês, por exemplo, a gente tem maison, que seria a casa, e tem chez moi, que é a minha casa no sentido do meu aconchego, do meu canto, do meu lugar. Chez moi, chez toi. Chez toi é o quê? É a sua casa no sentido de lar, né? Então, tem aquele dito que diz, nem toda casa é um lar. Para ser um lar precisa do quê? Do acolhimento, você poder se sentir bem. Então essa visão de pensar o planeta Terra como uma casa, como um lugar que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção. E daí nasce então essa ideia de ecologia. A gente tem essa disciplina. E aí é importante a gente entender a questão da percepção ambiental. Que os povos eles têm diferentes percepções ambientais. Então, como eu disse, os índios quechuas no Peru, por exemplo, os incas, vão falar na Pachamama. O que é a Pachamama? É a Mãe Terra. Né? Se você ler um livro muito bonito, muito interessante, muito forte, chamado Terra em Meu Coração, na Curva do Rio, que é um livro jornalístico contando sobre a ocupação dos Estados Unidos e a dizimação dos índios norte-americanos, você vai ver diversos relatos ali de como os índios, tratavam a terra. Então eles não tratam a terra apenas como algo para eu poder extrair as matérias-primas, eles tratam a terra como a mãe terra. Então os rios são as veias dessa mãe, as águas é o sangue, né? Então, todo esse acolhimento da terra enquanto mãe, com todo um respeito, com toda uma veneração, que eu, na minha cultura capitalista, urbana, industrial, se eu não me atentar, se eu não abrir bem os olhos, eu não vou entender essa lógica, que é uma lógica diferente da lógica simplesmente do mercantilismo. A lógica do just in time, que é ganhar lucro, 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 lucro. Não é só essa lógica.
E a gente vê que hoje existe isso. O contato, por exemplo, que você tem com a natureza, os esportes, eu tenho um artigo que fala sobre a fenomenologia relacionada com a relação, da relação com a natureza, que às vezes eu utilizo esse artigo em salas de aula, e ele vai falar, por exemplo, sobre os esportes que são feitos na natureza, como eles são terapêuticos e como as pessoas procuram esses esportes. A escalada, o surf, né? Esportes ao ar livre, você correr ao ar livre. Então todo esse contato que se tem com a natureza, ele tem um sentido terapêutico também. O que significa terapêutico? Curativo. Então você vai, sai com a sua família e tal, vai num banho final de semana, em algum lugar, toma aquele banho, vê aquelas árvores, aquele céu, você se sente melhor. Então há uma ligação mais subjetiva do que às vezes a gente pensa em primeiro olhar nossa com a natureza. Então vale pensar isso. Eu gosto de sempre trabalhar isso, porque às vezes em aulas de educação ambiental, já dei também aulas de educação ambiental, é muito comum se trabalhar muito com aquela questão da confeccionar brinquedos com materiais recicláveis e tal, e não jogar o lixo no chão, economizar água, e fica só nisso. Isso é muito importante, fazer os brinquedos recicláveis, principalmente se a gente trabalha com um público mais jovem, com crianças, claro. Não desperdiçar, claro. Mas é importante também a gente transcender e olhar de uma forma mais ampla, porque o problema que nós temos, enquanto sociedade, em relação à natureza, é um problema estrutural. Não é só quem mais gasta água hoje no mundo, não é apenas o consumidor, simplesmente o consumidor. É a indústria metalúrgica e a agricultura. Então, assim, a gente tem uma forma de vida, enquanto sociedade capitalista, industrial, que é estruturalmente danosa ao meio ambiente. E a gente pode ampliar mais ainda essa discussão e essa reflexão de nos olhar, por exemplo, enquanto natureza também. O meu corpo, eu também sou natureza. E como eu me trato? Então vocês veem, por exemplo, dois problemas seríssimos hoje, indústria farmacêutica e indústria alimentícia. O que nós estamos comendo? A proliferação de uso de medicamentos, né? Então, assim, a gente vê as pessoas hoje adoecendo, o aumento no nível de câncer, né? O aumento no uso de remédios controlados. Então, como eu me trato? Como eu me cuido? E essa relação com a natureza. Então, são diversas questões interessantes da gente pensar. E a questão muito complicada é a questão econômica. Porque estamos em uma sociedade capitalista e consumista, aonde não temos mais a cultura de guardar as coisas e consertar as coisas. Nós temos a cultura de comprar uma coisa, aquela coisa estraga, ou a gente enjoa dela, a gente descarta, joga fora e compra de novo. Então veja, por exemplo, o quanto de lixo que se produz aqui em casa. Aqui em casa são poucas pessoas e é lixo, muito lixo. Observa na sua casa, nós produzimos muito lixo. O lixo é uma das questões mais sérias do planeta atualmente, é a produção de lixo, o que fazer com tanto lixo. Então daí que nós temos a necessidade de sobrevivência, de utilizar os recursos da natureza e temos uma necessidade de preservar esses recursos. Então há dois paradoxos, ou seja, há um paradoxo, ou seja, duas polaridades que não se encaixam muito bem. Um é o aspecto econômico e o outro é o aspecto da preservação da natureza. Como fazer? Precisamos de roupas, de combustíveis, de alimentos, de toda uma série de materiais para a sobrevivência. Mas ao mesmo tempo precisamos pensar que a natureza tem os seus limites. É um conceito que se chama resiliência, que é a capacidade de se regenerar. Então, a natureza tem uma resiliência, o ser humano tem uma resiliência, mas vai até um determinado ponto. Quando ultrapassa esse ponto de resiliência, a natureza não consegue se auto-regenerar.
E aí a gente tem um fenômeno, por exemplo, da desertificação, do aumento dos desertos no planeta. Então a gente precisa pensar essas duas polaridades. Economia de um lado, preservação da natureza do outro. Nesse sentido, então, entra uma ideia que é a ideia de desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento com sustentabilidade. Que seria o quê? A gente utilizar a natureza, mas pensando nas gerações futuras. Pensando que a gente deve, de alguma forma, preservá-la, entendê-la para as gerações futuras. Porque durante muito tempo a gente tratou a natureza simplesmente como máquina. Né? Isso até o filósofo Bacon dizia isso, que a gente tem que entender a natureza para dominá-la. Né? Essa visão de que nós somos os senhores da natureza. Mas há outras visões que vão amadurecendo. A natureza enquanto máquina, depois a natureza enquanto sistema, ou seja, o que é um sistema? É onde há um conjunto de elementos que se interagem. O sol, o clima interage com a vegetação, que interage com o solo, que interage com a parte hidrológica, né? Com os animais. E há uma visão holística da natureza. O que é essa visão holística? O holos. Holos vem do grego, que significa totalidade, que é justamente onde as coisas se interagem. E aí vem a ideia, então, de desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento com sustentabilidade, que é principalmente pensar o seguinte: precisamos utilizar a natureza, mas precisamos pensar nas gerações futuras. E o meu filho, e o filho do meu filho, meu neto no caso, e o filho do meu neto, e as próximas gerações, como será? Que planeta nós estamos deixando para eles? Então passa por uma educação ambiental de como eu lido com o meu corpo, o que eu ingiro, o que eu como, o que eu penso, né? Como eu lido com o meio ambiente, como eu lido com o meu próximo. Todo um conjunto de elementos para pensar de uma forma mais madura a questão ambiental e algo que alguns autores chamam de justiça ambiental também, aonde percebe-se claramente que os problemas ambientais atingem primeiro as camadas mais pobres, as populações mais pobres, que não têm saneamento básico, que não têm uma estrutura. Né? Então a gente precisa pensar também nesse sentido de justiça ambiental. Pessoal, basicamente a temática da nossa aula é essa, tá? Eu fiz o vídeo pensando no que eu peço para vocês enquanto exercício, pensando no que eu venho cobrar, no que eu vou cobrar para vocês enquanto prova, mas de uma maneira simples, de uma maneira bem tranquila, para a gente poder refletir sobre isso, tá bom? Agradeço muito aí vocês que estão acompanhando, que estão assistindo, que têm essa paciência, esse vigor, essa vontade. Desejo tudo de bom. Um grande abraço.